Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome. Pra sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Glória a Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor.
Marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá. Capítulo 8, versículo 23 a 27 é o texto para a nossa reflexão aqui nesta noite. Mateus, capítulo 8, versículo de 23 a 27, quando Jesus realiza o milagre de apaziguar a tempestade em que os discípulos manifestaram ali um momento de ausência de fé, né, que foi o questionamento que Jesus fez. E nós vamos tentar aproveitar esse texto, irmãos, para aplicá-lo em algumas áreas de nossas vidas, até para podermos perceber que duas coisas são diferentes e que precisamos distingui-las muito bem na nossa mente e no nosso comportamento, na nossa vida, em tudo que fazemos, pensamos ou falamos. Não é que é aquilo que vem como um propósito de Deus nas nossas vidas, que Deus permite, e é a vontade dele muitas vezes que passemos, e a outra é quando nós provocamos algo e ficamos às vezes atribuindo a Deus algo que não foi ele que fez, e nem ele queria tal situação, mas contudo estamos passando, vamos passar em algum momento em função da nossa pequena fé. Versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? É um texto também bastante conhecido, não é? Conhecemos essa história, já falamos dela muitas vezes, já foram contadas muitas vezes essa história para as crianças, e nós já lemos muitas vezes no sagrado livro das palavras do nosso Deus, que não volta vazia para ele, e nós vamos meditar mais um pouquinho sobre essas palavras de Jesus, sobre este evento, sobre esta situação que ocorreu com Jesus presente no barco e ele dormindo, e os discípulos certamente em desespero, porque ficaram com medo de morrer em função do que representava aquela grande tempestade. E é natural a gente conseguir reconhecer que uma situação como esta pode facilmente causar temor, não é? Um medo, um receio maior em alguém que passe por uma experiência como esta. Você dentro de um barco, por exemplo, ver as ondas se levantando acima da sua cabeça, passando por cima do barco. Então, o que você vai experimentar? A tendência é que nós experimentemos, então, um momento de desconforto muito grande, né? Talvez uma falta de fé, uma incapacidade de permanecer firme. A música Oceanos que nós cantamos faz um pouco da referência daquele momento em que Jesus chama Pedro para estar com ele, andando por sobre as águas, não é verdade? Que também Pedro vai afundar em função da sua dificuldade. Aí a gente fica imaginando que naquele momento uma brisa, um vento que balançou, Pedro pisando nas águas, e aí duvidou e naquele momento começou a afundar, até que Jesus o salve, tirando daquele sufoco que ele se encontrava. Irmãos, é algo importante que nós precisamos compreender. Vamos pegar primeiro o versículo para a gente pegar uma ideia
do que representa esta nossa relação, esta nossa convivência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ali, ó. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Você imagina, você consegue acreditar que os discípulos sabiam que aquilo iria acontecer? Não. Se eles soubessem, será que eles seguiriam Jesus? O que vocês acham? Vocês estão percebendo? Assim que o questionamento já começa a nos colocar um pouco contra a parede. Certa vez Jesus falou sobre isso. Alguém que vai construir, é bom que sente, calcule e tenha convicção de que consegue terminar a obra para que não passe a vergonha, né? E, na verdade, quando Jesus disse aquelas palavras, as palavras ele não estava falando literalmente de uma construção, ele estava falando das pessoas que entregam suas vidas a Jesus, se elas têm noção do que realmente representa segui-lo, acompanhá-lo. E eu quero muito que você preste atenção. Por quê? Porque é possível que se eles soubessem que aquele barco poderia afundar, que viria uma grande tempestade, uma grande ventania, um grande problema viria sobre aqueles e eles estariam correndo uma iminente morte, né, um sofrimento muito tenso, provavelmente eles não entrariam naquele barco atrás de Jesus. E Jesus sabia que iria acontecer aquela pandemia lá, aquele coronavírus? Sabia, não sabia? Que ia acontecer aquela situação, e mesmo assim Jesus foi dormir, né? Certamente, humanamente falando, 100% homem, cansado, era natural que ele, cansado com sono, e fosse então aproveitar para descansar um pouco. Porque para Jesus é assim, irmãos. Pode estar a brisa calma, serena, né? O barco paradinho, ou pode estar uma tempestade muito intensa, destruidora, arrasadora, já trazendo um prenúncio de um desastre que irá acontecer. Para Jesus, tanto uma coisa quanto outra não faz diferença. Amém ou não? Faz sentido para você? Então, para o nosso Deus, todas as coisas são possíveis, não existe nada difícil e não existe nada impossível. Então, para Jesus, com a ventania que estava dando, com a chuva, com as ondas se levantando, ou se não tivesse nada disso acontecendo, para ele seria a mesma coisa, ele continuaria dormindo serenamente, descansando, porque mesmo a gente sabe que isso não acontece mais, porque a Bíblia fala que o nosso Deus nem sequer tosqueneja, não é? Tosquenejar é aquilo que a gente fala na nossa linguagem humana, de pescar, daquela pescada, de vez em quando eu estou pregando daqui, estou vendo alguém bem animado e dá aquela pescada. Às vezes dá a impressão que é um peixe até grande, que chega a puxar a cabeça quase que no chão, não é? A gente percebe, Deus não tosqueneja, Deus não pisca. Concordam comigo? Ele é o guarda de Israel, é o guarda de nossas vidas. Não há momento algum da nossa história que Deus não esteja presente e atuando, mesmo que a gente às vezes tenha a impressão de que ele está no silêncio. Deus não está me ouvindo. Mesmo assim ele está agindo, não é? Quando Deus está no seu... Não tem uma música que fala isso? Quando ele está no silêncio, ele está trabalhando. E nós precisamos aprender a ter uma fé tão alicerçada e de maneira poderosa na palavra de Deus, a ponto de acreditarmos que mesmo que nós tivéssemos alguma convicção de que Deus nesse momento está dormindo, de que Ele está descansando, e não é uma verdade, mesmo assim a nossa fé deve permanecer firme, porque mesmo de olhos fechados Ele enxerga, mesmo com os ouvidos tapados Ele ouve, e mesmo que esteja dormindo Ele sabe, Ele sente, Ele acompanha, não há nada que foge a esta condição. Então, irmãos, essa expressão desse versículo 23, de seus discípulos o seguiram, é o que nós precisamos compreender, porque seguir a Jesus vai exigir de nós sacrifícios, preços que devemos pagar. Não é algo simplesmente o seguir a Jesus, infelizmente, irmãos, muitas pessoas estão fazendo como a multidão fazia, seguindo a Cristo. Seguindo no sentido de ir aonde ele ia, de somente estar no mesmo lugar que ele estivesse.
E a ideia de seguir a Cristo é a ideia de se tornar igual, parecido, igual, vamos melhorar a minha expressão, né? Se tornar parecido, semelhante a Jesus. A ideia de seguir a Cristo é que nós sejamos transformados na imagem de Deus perfeita em Cristo Jesus, na transformação, na mudança do conceito, conforme fala, por exemplo, em Romanos capítulo 8, que para isto nós fomos salvos, para ficarmos conforme a imagem do Filho de Deus, parecidos, não apenas de ir atrás, que infelizmente é o que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas dizem seguir a Cristo, mas é nesse sentido. Não é no sentido profundo de uma entrega, porque quem segue a Cristo, irmãos, precisa calcular muito bem esta decisão, porque esta decisão trará consequências. E ali naquele momento, a consequência que trouxe para essa circunstância, esse contexto, foi de experimentarem um grande medo, um grande temor de não exercerem a fé e acordarem o Mestre Jesus do seu descanso, declarando que estavam para morrer. Não é? A gente tem uma expressão entre nós que a gente costuma dizer, tempestade num copo d'água. Não temos essa expressão? Quem nunca ouviu essa expressão? Você está fazendo uma tempestade no copo d'água. Todos já ouviram, não é isso? Porque é uma realidade. Eu imagino que Jesus, naquele momento que ele foi acordado pelos seus discípulos, ele só não usou esse termo que nós usamos, mas possivelmente ele poderia ter dito, mas vocês estão fazendo uma tempestade no copo d'água. Esse mar todo aqui é um copo de água só, mais nada do que isso. E é uma tempestade que vocês estão fazendo acontecer. Não é tanto quanto vocês estão sentindo, experimentando e que vocês estão imaginando. É muito menor do que o que vocês estão enxergando. Olha, irmãos. Então, a ideia de seguir a Cristo exige de nós uma fé sobrenatural. Exige que nós acreditemos, irmãos, de verdade. Não é o crer da boca para fora. É aquele crer que eu já falei com a igreja muitas vezes aqui. Aquele crer que muda a nossa trajetória. Eu creio em Jesus, então já não sou mais a mesma pessoa que eu sempre fui. Eu creio em Jesus, então já não penso mais como eu sempre pensei. Eu creio em Jesus, então eu já não carrego no meu coração os sentimentos de vingança, seja lá como for, como sempre fiz. Então, o crer em Jesus, se não muda a nossa vida, então é um crer só da boca para fora. Porque nós estamos impedindo que o Espírito Santo faça a obra de transformação e de nos tornar filhos de Deus definitivamente. E isto é uma coisa que depende de nós. Se eu decidir seguir a Cristo, eu preciso pagar o preço para poder viver aquilo que Ele tem para mim. Então, fica essa ideia para nós, irmãos. O desafio que significa quando nós dizemos que cremos e quando nós seguimos a Cristo. Andar apenas atrás de Jesus não resolve nada. Até porque o lugar de Jesus não é fora de nós, é dentro do nosso coração, porque nós somos o seu templo. Amém, meus irmãos? Então, aquelas pessoas fizeram isto, eram seguidores. Se você depois olhar lá com bastante cuidado o capítulo 6 de João, quando Jesus vai fazer um discurso, a multidão que seguia Jesus vai dizer assim, mas que discurso duro é este? Quem pode suportar? E aquela multidão começou a abandonar a Jesus, a voltar para trás, porque não podiam suportar o duro discurso que Jesus Cristo fazia naquele momento. Tem um momento que ele vai dizer, vocês estão aqui por causa do pão que eu multipliquei, por causa do peixe que eu multipliquei. Felizmente, muitas pessoas seguem por estas condições, quando deveria seguir pelo que ele é, pelo que ele representa. Amém, irmãos? Claro que pelo que ele faz também, não é? Porque nós o adoramos pelo que ele faz. Tudo que Jesus faz é perfeito. Mas seguir Jesus vai exigir de nós um preço, e às vezes é um preço alto, para colocarmos a nossa fé em prática. Versículo 24 vai começar a descrever o que aconteceu. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era
coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Já vimos isso aí. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos, morremos, estamos a ponto de morrer e o Senhor dorme. Olha, irmãos, não é? Irmãos, você sabe o que esse versículo quer nos ensinar? Que Deus tem expectativas, irmãos. É que eu sei, já sei. Expectativa é uma coisa de homem. Já falei isso, inclusive, na pregação de ontem, me parece, ou quarta-feira. Deus tem desejos, Deus espera que nós tenhamos atitudes e comportamentos, que tomemos decisões. Deus espera, Deus deseja, irmãos, que nós estejamos vivendo em conformidade com a sua palavra. O problema todo é que tem muita coisa que somos nós que devemos fazer e que ficamos esperando Deus fazer. Olha o que Jesus vai dizer para esse povo. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Eu imagino que a única coisa que eles não precisavam fazer era ter medo. Não é fácil. É fácil? Não é não, irmãos. Quantas situações que nós passamos que nós temos o medo, que sentimos temor? Quantas vezes passamos por situações que nos traz essa sensação e esse sentimento? Homens de pequena fé. É tipo assim: o que vocês já ouviram de mim, o que vocês já viram, não é o bastante para vocês crerem com todo o seu coração? Jesus fala conosco assim nesta noite, irmãos. Por quê, irmãos? É nesse ponto que eu quero chegar com vocês para nós aplicarmos a nossa vida mais uma vez. Jesus, quando fala isto, eu fico imaginando que Jesus olha para seus discípulos e Jesus vê que dentro deles há uma tempestade muito maior do que a tempestade que é do lado de fora. E é aí que eu quero chegar, irmãos. Por que muitas vezes nós passamos por situações? Temos que ter discernimento e sabedoria para identificarmos a origem daquilo que nós estamos passando, daquilo que nós estamos enfrentando, daquilo que tem trazido tristeza, ou frustração, ou decepção, ou um prejuízo, alguma coisa. Nós temos que olhar para dentro de nós, irmãos. Se o que nós estamos passando em determinados momentos é algo que Deus está provendo para nos melhorar, para nos consertar, para nos dar uma grande vitória ao final daquela grande prova, ou se nós estamos passando pelo problema que acontece, e se nesse caso nós somos os autores da tempestade, nós somos os causadores da tempestade. Então isso é complicado, irmãos. Quando nós queremos atribuir tudo para Deus ou então para o diabo. E não assumimos que na maioria das vezes, irmãos, a nossa vida vai mal porque nós é que tomamos decisões, nós é que temos posturas, nós que deixamos que pensamentos aflorem, nós é que permitimos que palavras saiam da nossa boca, nós é que autorizamos, nós é que agimos, tomando decisões desfavoráveis a nós mesmos. E aí, às vezes, vai atribuir a Deus um sofrimento. Nossa, eu estou passando por uma grande prova, por uma grande luta. Deus me colocou numa prova. E, no entanto, não tem nada a ver com Deus. É a própria pessoa que está provocando a tempestade, que está atraindo para si. A Bíblia nos ensina que um abismo chama outro abismo. A gente pode, por interpretação e compreensão, dizer que uma maldição chama outra maldição, que um problema chama outro problema, que uma luta chama outra luta, que uma decisão errada chama outra decisão errada, que um comportamento inadequado vai trazer consequências desastrosas sobre as nossas vidas. Se um abismo chama outro abismo, então devemos ter o cuidado, irmãos, de colocarmos a nossa fé em prática, de acreditarmos com todo o nosso coração, de tal maneira que esse crer mude o nosso modo de ser, mude a nossa postura. Eu me preocupo muito quando Amós, capítulo 4, versículo 12, nos exorta a seguinte condição: prepara-te para encontrares com o teu Deus. Neste Deus que nós falamos tanto, que acreditamos, que dizemos que é a nossa esperança, que é a nossa fé. Mas quantas pessoas, irmãos, que naquele grande dia serão pegos de surpresa
surpresa, se surpreenderão por aquilo que ouvirão da boca de Jesus. Por quê? Porque talvez sempre esteve na contramão no relacionamento com Deus. Então, às vezes o relacionamento familiar que vai muito mal, está uma grande ventania lá dentro, uma grande tempestade pelo que as pessoas estão passando. É o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. É marido e esposa. É a convivência péssima com vizinhos, é a convivência péssima, por exemplo, com o local de trabalho, com os amigos do trabalho, da faculdade, da escola. Como que eu posso dizer que eu creio com todo o meu coração, se eu continuo dizendo que eu nasci assim, cresci assim, e vou continuar sendo assim? Essa experiência nos ensina exatamente isto. De que maneira que acreditavam aqueles discípulos, de que maneira que eles colocavam a fé em prática. Eles tinham que agora aprender a colocar em prática a sua fé de uma maneira completamente diferente do que eles receberam desde pequenininho. Eles teriam que abrir mão de suas tradições. E este foi o grande problema, um dos maiores problemas que Jesus enfrentou, que o levou à cruz, inclusive. Porque Jesus, aqueles sumos sacerdotes, os escribas, aqueles homens todos que se colocavam como sendo os detentores da lei. E eles não conseguiam cumprir toda a lei, Jesus cumpriu toda a lei. Foi por isso que ele disse que ele veio para cumprir e cumpriu. E aqueles homens que agora acompanhavam Jesus precisavam aprender a crer em Deus de uma maneira diferente, porque até aquele dia as suas vidas não tinham sido transformadas ainda, em função de que o crer era só da boca para fora. Tanto assim que Jesus diz para Pedro: Pedro, você vai me negar. Não, Jesus, eu estou disposto a morrer com o Senhor. Se matar o Senhor, vou matar a mim. Mentira, você me negará. E Pedro não acreditou na palavra de Jesus, e na vida dele se cumpriu o que Jesus havia dito. E é interessante que depois que Jesus vai ter uma conversa com Pedro, disso tudo, e certamente Pedro com vergonha, Pedro sentindo mal demais com aquela situação, Jesus pergunta para Pedro: tu me amas, Pedro? E Pedro responde com toda a convicção: tu sabes, Jesus, que eu te amo. Jesus perguntou por 3 vezes. E com muita tristeza, Pedro fala a 3ª vez. Porque é como se Jesus não estivesse acreditando em Pedro. Sabe por quê, irmãos? Olha para mim, preste atenção. Por quê? Porque o amor que dizia Pedro sentir por Jesus não era suficiente para ele permanecer fiel até a morte. Ele que disse que morreria com Jesus, por Jesus. Jesus não pediu isso para ele. Então, meus irmãos, preste atenção. Esses homens precisariam então passar a crer de uma maneira diferente. Eles diziam o tempo todo que acreditavam em Deus Pai e pronto. Eles acreditavam que viria o Messias e pronto. Mas no geral era da boca para fora. Era necessário que passassem por experiências para compreenderem que crer em Jesus tem que ser de uma maneira diferente. Sabe por quê, irmãos? Lembra da mensagem de quarta-feira? Ou de ontem, eu estou confundindo os dias, quando Jesus falou que em João 15, que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, se o crer em Jesus não é genuíno, não é real, não é verdadeiro, a pessoa está só. Por isso, meus irmãos, que por esse texto nós podemos abstrair para as nossas vidas, que não importa o que estejamos passando, coloquemos a nossa fé em prática. Desde que nós não sejamos os autores da tempestade em que esteja acontecendo em nossas vidas, na nossa família, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, e assim vai. É aquela história do irmãozinho que procurou o pastor: pastor, eu preciso de uma oração e também de orientação, porque o diabo fez uma bagunça na minha vida. O que foi que o diabo fez na sua vida? Pastor, dá uma olhada no valor da minha fatura do cartão de crédito. Olha o que ele fez comigo, pastor. O pastor pediu: deixa eu ver sua fatura. Então ele foi olhando. Restaurante. O diabo foi num restaurante com seu cartão? Ou o diabo sem vergonha? E aí, o pastor foi falando:
o diabo comprou isso aqui com o seu cartão? O diabo estelionatário, né? Sem vergonha. E foi falando. Coloca a culpa no diabo, irmãos. Quando, na verdade, era ele que era o responsável por tudo que estava acontecendo. Isso é verdade, irmãos. Quantas vezes isso tem acontecido na vida de muitas pessoas? Então, aquilo que Pedro passou, foi ele que semeou e colheu. Porque ele não precisaria, então, ter ouvido de Jesus 3 vezes, Jesus, e ele com a sensação, Jesus não está acreditando mais em mim. Vocês percebem, irmãos? Aquilo que aconteceu com Judas Iscariotes, irmãos, tem nada desse negócio que Deus já tinha predestinado Judas Iscariotes para poder ser o traidor que iria morrer naquelas condições. Não. Judas Iscariotes tinha chance de tomar uma decisão, ele que não quis. Aquilo que aconteceu com a vida com Judas foi consequência de que ele nunca acreditou de fato e verdade em Jesus, porque quando nós cremos de verdade, nós somos transformados, nós somos mudados, melhoramos a cada momento. Então, irmãos, o desafio que vem sobre nós é exatamente esta condição. Jesus se levanta, repreende os ventos e o mar e seguiu grande bonança. E aí eles ficaram lá com cara de tacho, de bobo, admirados. Que homem é esse que tem o poder de dar ordem para ventos e o vento obedecer? Que homem é esse que manda o mar se acalmar e o mar fica calminho? Eles ainda não conheciam que Jesus era o criador do vento e também do mar. Sabe o que quer dizer isso para nós, irmãos? Que não importa o que você passe, Deus nunca será surpreendido. Ele sempre tem o controle de todas as coisas. Por isso que nós devemos, irmãos, colocar a nossa fé em prática. Porque se não exercemos a nossa fé, irmãos, então nós estamos como quem não crê. E crer exige sacrifício da nossa parte. O maior problema que existe em crer em Jesus, irmãos, é que nós temos que parar de ser do jeito como a gente sempre foi. Nós não podemos continuar a ser do jeito como a gente sempre foi. Se não houver mudanças, desconfie então que talvez Jesus ainda não abriu o seu coração. Talvez você esteja se iludindo. Não aprendeu ainda a crer em Jesus como deve se crer. Esse texto nos ensina isto e muito mais coisas. Podemos clamar: Senhor, salva-nos que perecemos. Senhor, liberta-nos da opressão que está sobre nós, da opressão que está sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos. Liberta-nos, Senhor, de toda a ação maligna, clamar, mas faça a sua parte. Se posicione na condição que Deus espera que você esteja. Seja aquele que vai glorificar a Deus com a sua postura, com a sua decisão, com a sua escolha, com as suas palavras. A mensagem de ontem aqui, agora eu já separei entre quarta e sexta, foi o Salmo 150. Né? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Mas faltava algo naquele texto. É claro que isso é só um pensamento humano, irmãos. Não estou dizendo que tem que acrescentar nada no texto, né? Faltava algo naquele texto que louve ao Senhor com os instrumentos de cordas, louve com os símbolos altissonantes, com todos os instrumentos, a bateria, o carrom, o teclado, louve ao Senhor, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Mas aí a gente olha para aquele texto e sente falta de algo. Que o salmista poderia ter dito assim, ó: louve ao Senhor com a sua vida. Louvar ao Senhor, irmãos, eu tenho uma impressão, irmãos, mas uma impressão de que muitas vezes nós agimos com hipocrisia, irmãos. Vem aqui para frente e levanta a mão e manda o povo bater palma e canta lindo e maravilhoso e toca lindo e maravilhoso, mas isso fica só aqui, irmãos, porque a vida não louva ao Senhor. Nas atitudes não louva ao Senhor, não tem humildade, não tem o caráter de Cristo, não é moldado pelo Espírito de Deus que habita, que diz habitar em si.
E isso é um perigo, irmãos, porque muitas pessoas naquele dia vão dizer: mas Senhor, em teu nome eu preguei, expulsei demônio, curei enfermos, eu cantei, eu toquei, eu ministrei, eu preguei, eu fiz de tudo no teu nome. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Porque às vezes a vaidade é para si. Tem nada a ver para Deus. E muitas pessoas estão enganadas no seu relacionamento com Deus. Estão enganadas, achando que Deus aceita qualquer coisa, ou que Ele pode ser enganado. Deus não se engana. Deus não erra. Deus não falha. Então vir aqui na frente, às vezes é só aparência, irmãos. Não passa disto. E nós precisamos ter esse cuidado de colocar em prática aquilo que dizemos crer. Como é que eu provo que eu creio em Cristo, irmãos? Eu não provo não é porque eu falo, não. Eu provo é porque eu demonstro o quanto que eu creio em Jesus. É isto que eu quero que a igreja compreenda. Esses discípulos seguiam Jesus. Eles tinham um privilégio que nós não temos, irmãos. Eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso, encarnado, tomou forma de homem, de servo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Eles tiveram o privilégio de ouvir a voz, de olhar nos olhos, de pegar nas mãos. Você imagina o tamanho de um privilégio que seria para qualquer um de nós, irmãos, podermos dar um abraço em Jesus? João, o apóstolo do amor, reclinou sua cabeça no peito de Jesus. Vocês conseguem compreender isso, irmãos? Mas eles só estavam, até aqui, eles só estavam andando atrás de Jesus. Não acreditavam ainda em Jesus como deveria crer. E você que está aqui, vamos encerrar a nossa meditação. E você que nos acompanha aí pela internet, como é que está a sua vida? Como é que está o seu crer em Deus? Que você diz crer, que você diz temer, como é que está o seu relacionamento com Jesus? Se não houver mudanças, isto é um grande perigo, porque este crer pode ser apenas um crer da boca para fora. Nós vamos sempre ficar admirados por tudo que Jesus faz. Vamos mesmo, ficar de boca aberta. Só Jesus poderia fazer tal obra, só Jesus poderia fazer tal milagre, só Jesus poderia realizar, só Jesus poderia abrir a porta que abriu, só Jesus poderia transformar, pode transformar doença em saúde, enfermidade em vigor físico, só Jesus pode transformar as nossas derrotas em vitórias, só Jesus pode transformar as nossas mortes em vidas. Glória a Deus. Vamos ficar sempre admirados, irmãos, mas isso não é o bastante se nós não colocarmos em prática o crer que dizemos ter pelo nosso Senhor Jesus. Como é que eu sei, pastor, que eu estou crendo de verdade? Você vai perceber que no seu dia a dia, na sua rotina, em cada momento, em cada circunstância, em cada situação, é claro que você não vai ser perfeito, ninguém será perfeito, eu não sou perfeito, muito menos eu nesta condição. Em algum momento, nós vamos errar, nós vamos pecar, mas é aquele esforço que nós temos que fazer, irmãos, para que o nosso pecado seja sempre o quê? Um acidente. Porque se for intencional, aí nós estamos nos perdendo. Se é uma coisa que eu estou planejando fazer, então eu estou me perdendo. Mas aconteceu, não foi que eu planejei, que eu não desejei, Deus sabe que é verdade nos nossos corações. Então, irmãos, está aí. Sabe uma coisa? Tem um corinho que canta, que diz assim: quando Jesus voltar, quem lembra? E fé não encontrar, o que será de mim, de ti, de vós? Aí eu vou mudar a letra para fazer uma pergunta. Será que ele vai achar fé na terra? Será que ele vai encontrar fé no seu coração, no meu coração? Quando Jesus voltar e fé não encontrar, o que será, irmãos? Mas neste momento, irmãos, Jesus já sabe quem realmente crê nele.
e quem não crê. Não precisa nem ser para quando a volta dele acontecer, não. Esse momento ele já sabe o que nós temos no nosso coração. Essa palavra é para despertar a nossa fé, irmãos, e melhorar o nosso relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus todos os dias. Amém? Fechemos os olhos e abramos o coração diante do Pai. Senhor, muito obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão. Obrigado pelo seu tão grande amor com que o Senhor nos amou. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação de nossas almas. Obrigado pela tua presença em nosso meio, Senhor. Obrigado por receber o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado, Santo Deus, por tocar em nós e por falar conosco através da sua palavra. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos compreende. O Senhor é compassivo e é tardio para se irar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajuda, Pai, a melhorar. Só não melhora quem resiste, Pai, à ação poderosa do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Pai, fortalece-nos, cura-nos, liberta-nos. Toma-nos em Tuas mãos e conduza, Pai, a nossa história, conduza a nossa vida e nos ajuda a colocarmos em prática a verdadeira fé, aquilo que nós dizemos crer no Senhor, que o crer que nós dizemos que cremos em Ti, Deus, seja tão poderoso, Pai, que nos mude, que nos molde, que nos faça novas criaturas e que nos torne filhos do Senhor para todo sempre. Toma-nos em Tuas mãos, conduza-nos em paz, liberta-nos, meu Pai, no nome santo de Jesus. Senhor, eu quero pedir a Sua intervenção no nosso Brasil, a Sua intervenção, Pai, no estado de Minas Gerais, no meu estado Rio de Janeiro, nas minhas duas cidades, Pai, São João de Meriti e Araçuaí. Eu peço ao Senhor misericórdia e compaixão, Pai amado, que o Senhor nos liberte, meu Deus, de toda a opressão, Pai, que tem vindo dos governantes, de políticos, Pai, de deputados, de senadores, governadores, presidentes, que tem vindo, Pai, de prefeitos, de vereadores, de pessoas, meu Pai amado, que não querem pertencer a Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, nos liberta dos ladrões, meu Pai. Nos liberta dos malfeitores, Deus, dos assassinos que estão no poder, Pai, que têm matado, tirado vidas, meu Deus. Liberta a nossa nação, Pai amado, dessas pessoas perversas, malignas, Pai, que são servas de Satanás. Os que já passaram pelo poder, os que estão almejando voltar para o poder, os que estão no poder nesse momento, meu Pai. É só o Senhor que pode intervir, Pai, libertar a nossa nação, libertar o nosso estado, libertar a nossa cidade, Pai, dessas pessoas, meu Deus, que por alguma razão decidiram não Te servir. Meu Deus, liberta-nos, Pai, da maldade, da malignidade, Deus, dos pensamentos diabólicos que essas pessoas têm desejado colocar em prática. Aqueles, meu Pai amado, que Te temem, Senhor, que têm boas intenções, que têm bons pensamentos, ajuda essas pessoas, Pai bendito, a resistirem ao mal presente nesses lugares, para que o Brasil seja assistido, meu Deus, bem como por aqueles que o Senhor poderá levantar, meu Pai, nas próximas eleições, para prefeitos e vereadores, pessoas idôneas, meu Deus, que o Senhor impeça, Pai, a mentira, o engano, o engodo, e o Senhor traga a verdade, meu Pai. E que o Senhor nos abençoe, meu Deus, com homens e mulheres que temam ao Senhor, de pessoas, meu Pai, que vão realmente trabalhar para o povo, Santo Deus. Não trabalhar para si mesmo, meu Pai, como nós temos visto muitas vezes acontecer, Santo Deus. Ó Pai, é uma tristeza o que tem acontecido nos nossos dias. Liberta-nos, meu Pai. Faça cair por terra, Pai, essa cultura que tem o Brasil, desses homens somente trabalharem no último ano, meu Pai, de governo. Meu Deus, isso é uma hipocrisia muito grande com a população. Isso é uma maldade, Pai, que esses homens e mulheres colocam em prática por todo o território brasileiro, Senhor. Não fazem durante todo o período do seu mandato, vai fazer nos últimos dias. Não deixe, Pai bendito, que a hipocrisia, a falsidade, a mentira, o engano, Pai, o espírito de confusão tenha domínio sobre a nossa nação. Faça cair por terra, meu Deus.
Porque esse ano nós vamos votar de novo para prefeito e vereadores. Daqui a 2 anos, Pai, vamos votar de novo para presidente, para governadores, para deputados e senadores. Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem compaixão do povo brasileiro, da nossa nação. Intervenha, Senhor. Levanta, Senhor, homens e mulheres, como o Senhor já fez no passado, para serem seus instrumentos, Pai, de justiça, de bondade, de amor, de misericórdia e compaixão sobre a nossa nação, sobre o teu povo. Perdoa nossos pecados, livra-nos de todo mal, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus então nos abençoe e ore, irmãos, pelo país. Ore, irmãos, pelo nosso estado. Ore pelo nosso município. Ore, irmãos, para que aconteça um grande milagre na nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.